vlog, tudo bem? Eu sou a Jaque. Hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro. São umas 7 da noite, eu cheguei do trabalho um pouco tarde hoje, mas finalmente estou aqui pra sextar. Daqui a pouco eu vou tomar um belo de um banho, vou deitar na minha cama e ler ou assistir alguma coisa, não sei. Mas eu vim aqui pra falar de leituras, né? Mas antes de leitura, vou mostrar, fazer um mini unboxing do meu cabide. Eu nunca usei esse tipo de cabide, parece grade de fogão, né? Eu mandei entregar no escritório porque eu queria que chegasse antes do final de semana pra poder organizar as minhas roupas. Então eu trouxe na mochila, ainda bem que coube. Ele é preto, assim. E tá enferrujado aqui, não gostei. Mas cabe de novo. Agora a gente vai o quê? Fazer atualização de leituras. Eu estou com muitas leituras em andamento, como vocês bem sabem. E eu tô já fazendo o meu plano de contingência pra resolver todas as pendências que eu tenho. E eu já terminei um livro, estou em vias de terminar um outro e seguir com as minhas outras pendências. O problema das outras pendências é que são 2 calhamaços e um livro teórico. Então, terminei As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Inclusive, vou fazer um disclaimer, eu acabei comprando o e-book de Ciranda de Pedra, de tão empolgada que eu tava com o livro, ele nem tinha terminado. E se você parar pra pensar, eu tô encerrando o ano, não sei se eu vou ler Ciranda de Pedra em 2025, mas eu li 2 livros da Lígia esse ano. E foi o meu primeiro contato com a autora. Bom, tem uns vlogs atrás que eu falei que comecei a ler As Meninas, e eu não vou recapitular, porque eu nem lembro o que eu falei naquele vlog. Mas As Meninas é um livro que exige do leitor por conta do fluxo de consciência. E exige muito de mim, porque eu não sou uma pessoa que lê fluxos de consciência com frequência. Pelo contrário, eu não lembro qual foi o último livro que eu li, faz muito, muito tempo. Muitos autores que são famosos pelo fluxo de consciência, Faulkner, Virginia Woolf, Clarice e a Lígia, eu não tive grandes contatos, né? Inclusive Faulkner e Virginia Woolf não tive nenhum contato ainda. Então, o fato de ser um livro de fluxo de consciência, sim, me gerou dificuldade de continuar a leitura, tanto que eu comecei a ler o livro mês passado e parei, mas eu não abandonei, eu só dei uma pausa, fui ler outras coisas pra voltar pra ele, e eu voltei essa semana, e gente, que bom que eu voltei. Em resumo, se você quiser saber uma coisa sobre a minha opinião do livro, ele não foi 100% incrível, tá? Não foi 100% uma experiência ótima, justamente por conta dessa questão do fluxo de consciência, que às vezes soa muito confuso. Eu imagino que quem já conheça a Lígia, ou quem lê fluxo de consciência com mais frequência, já esteja acostumado, mas não é o meu caso, tá? Eu tô chegando nesse gênero, assim, um pouco agora, não sei nem se é um gênero, né? Eu acho que é mais uma forma de narrar do que um gênero, não sei, fica aí. Porque aqui é um drama, se vocês pararem pra pensar. Então, aqui nós temos Ana Clara Conceição, Lia de Melo Schutz e Lorena Vaz Leme, acho que é Vaz, que são 3 jovens, que a única coisa em comum que elas têm é o fato de que elas estudam na USP. Uma delas, a Lorena, estuda Direito, e ela é uma menina rica, toda patricinha, vive no mundinho dela, pensando nos pensamentos dela. A Lorena, inclusive, é a personagem que a gente mais passa tempo no livro. É a que mais tem tempo de tela, enquanto a mente dela funcionando, do que as outras. Depois nós temos Lia de Melo Schutz, ou Leão, né, que é a menina que estuda ciências sociais e é uma militante comunista. O livro, portanto, se passa durante o período da ditadura, ele está ambientado na ditadura. E por fim, tem a Ana Clara Conceição, ou Ana Turva, como as amigas a chamam, porque a Ana é uma menina que estuda psicologia, mas ela tem fortes questões mentais, e não só isso, ela é usuária de drogas. E esse é o contexto, assim, elas moram num pensionato de freiras e elas só são amigas porque elas moram na mesma casa, né? Eu acho, porque nos ambientes sociais em que elas viviam antes de entrar na faculdade, eu não acho que elas se encontrariam. E isso acontece com muita gente. E a gente vai ver o livro vai ser narrado assim, gente, dentro do quarto da Lorena, praticamente, né? Que é a que mais aparece,
Claro que a Ana Clara sai de casa, sai do pensionato, a Lorena também. Lorena tem um namorado que está preso, um preso político. E Ana Clara ela tem fortes questões mentais porque ela tem indícios de que foi abusada sexualmente durante sua infância. E isso reverbera durante a vida adulta dela inteira, assim. É triste de acompanhar a Ana Clara, mas às vezes quando ela... E ela é a mais... Pra mim, foi a personagem mais difícil de entender em que campo que eu estava andando. A Lígia faz muito bem mostrar pra gente qual personagem a gente tá na cabeça. Então, a gente sabe quando é a eu quero falar Lenu, gente, de Helena Ferrante. A gente sabe quando tá na cabeça da Lena, quando tá na cabeça da Lia, ou quando tá na cabeça da Ana. Além do mais, além do livro ser narrado pelas três, ele tem um narrador em terceira pessoa também. E outra coisa ainda mais importante desse livro, que eu acho que dificulta um pouco ele, é que a Lígia muda de ponto de vista no mesmo parágrafo, no mesmo capítulo. Então não tem divisão, não tem assim, Ana, segue a Ana falando, pensando. Lorena, não tem. Aqui, ó, você termina esse ponto final, no próximo parágrafo, a Lia que tá narrando, ou o narrador em terceira pessoa aparece. É como se ela, num filme, ela trocasse de câmera, assim, sem te avisar, sabe? Tá no meio de uma fala, trocou de câmera. E é isso, aceita. Então foi um livro bastante desafiador, mas que me deixou tanta coisa pra pensar. Eu sinto que esse livro, ele é como se fosse um alimento que eu ingeri, mas ele ainda tá conversando com o meu estômago. E nem é no sentido negativo, porque geralmente quando um alimento tá conversando com o seu estômago é porque você vai passar mal. Mas não é nesse sentido, é no sentido de que eu absorvi esse livro e ele tá aqui, ó, reverberando dentro da minha cabeça. Eu tô pensando muito, eu penso nessas meninas e, gente, é muito boa essa experiência. E aí, outra coisa que eu tava pensando hoje é o seguinte... Esse é um tipo... Quando tem pessoas que falam, nossa, eu queria muito esquecer a minha experiência com esse livro pra ler ele de novo. E o caso das meninas, pra mim, é o completo oposto. Eu quero ler As Meninas novamente, lembrando o máximo que eu conseguir da minha primeira leitura, porque eu sei que eu vou pegar muito mais coisa da próxima vez que eu ler, até porque eu já vou saber em que campo que eu estou pisando, né? Pra mim hoje é novidade, mas talvez pro meu eu do futuro, ler a Lígia, ler As Meninas não seja mais. Então é um livro muito, muito, muito... Ele mexe muito comigo e mexe não só de conteúdo, mas de forma. Porque ler um livro de fluxo de consciência, pra mim, é extremamente desafiador. Tanto que tem alguns livros aí que eu morro de medo de pegar, tipo Ulisses, é o meu maior medo literário, eu acho. Ulisses e livros que são em verso, né? Divina Comédia, Ilíada e Odisseia, essas coisas. Então, enfim, mas é uma coisa que esse livro me fez pensar, é que se alguém conseguiu escrever, se alguém foi capaz de escrever, eu sou capaz de ler também. Inclusive, a Lígia levou 3 anos pra esse livro ficar pronto. E não tem por que ler com pressa, sabe? Se for 3 anos pra ler o livro, que seja. Eu vou falar um pouquinho de algumas passagens. Gente, tudo eu anoto no papel. O Matheus perguntou pra mim ontem, por que você não faz um diário de leitura físico? É que eu tenho preguiça de escrever, mas eu costumo escrever em papéis, assim, algumas coisas que eu fico pensando sobre o livro. E aí, aqui eu escrevi, eu tava mais ou menos lá quase na metade do livro, e que eu achei muito corajoso os temas que a Lígia aponta nesse livro. Porque, gente, esse livro foi publicado em 1973. Nós estávamos no meio da ditadura militar. O AI-5 já tinha sido promulgado e eu acho que era o governo Médici. E ela conseguiu passar na censura um livro que tem uma clara mostra de como que funciona uma tortura, um depoimento de tortura, na verdade, não é apologia. Ela tem uma protagonista que é comunista, que não só é comunista, como é militante comunista, cujo namorado esteve envolvido com o sequestro do embaixador em 1969, que é o período em que esse livro se passa. Nós temos meninas que exploram o seu corpo, que pensam no seu corpo sexualmente, não só sozinhas, não só com outro homem, mas com uma outra mulher. Então a gente tem isso em voga nos anos 70.
Bem como nós temos a discussão dos homossexuais, que naquela época eram chamados de forma muito mais pejorativa, e o Brasil estava no meio de uma ditadura militar. E a censura da ditadura foi tão burra, ou preguiçosa, eu diria, né? Porque ele não leu, ele leu umas 40 páginas e desistiu, deixou ela publicar. E deixou o livro ser publicado com tamanhas coisas que tem aqui dentro. Então é um livro bem perigoso, se você parar pra pensar, do ponto de vista dos militares. E eu acho joia que eles foram burros o suficiente. Eu acho essa história engraçada. Inclusive, no final do livro, tem algumas entrevistas com a própria Lígia Fagundes Telles. E ela fala assim, ela fala muito do ofício do escritor, né? Ela fala que o escritor, ele é testemunha de seu tempo. E aí, mais uma vez, mais um livro, mais uma autora reiterando pra mim que separar autor da obra não faz tanto sentido se você não tiver um certo contexto. Então ela fala, por que eu escreveria um livro morno num período como esse, em que eu estava vivendo, que era acompanhar a ditadura militar. Então, assim, um livro, gente, é incrível. Outro tema que ela aborda aqui é, claro, a questão do uso das drogas, a questão da saúde mental da mulher, porque tem a mãe de uma das meninas, tá com uma saúde mental também ferradíssima. Uma das meninas está também, né, que é o caso da Ana Clara. E elas são estudantes. Além disso, esse livro tem um filme de 95, que uma das protagonistas, que a protagonista Lorena é a Adriana Esteves, e tem a Drica Moraes também. A moça que faz a Ana, eu não consegui reconhecer a atriz, depois eu vou dar uma olhada. Eu assisti os primeiros 25 minutos do filme e pretendo continuar, porque esse livro me reverberou muita coisa. E eu lembro que eu anotei muita coisa. É uma pena que eu li no Kindle. Mas eu vou continuar lendo Lígia no Kindle, provavelmente, porque os livros dela são extremamente caros. Tá? Reclamações por aqui. Gente, fui interrompida pela minha mãe, eu não sei como estava o meu raciocínio. Mas acho que a única coisa que eu queria comentar é que, apesar da Ana Clara ser a personagem que menos narra, porque ela tá sempre drogada, essa que é a realidade, ela é a personagem que mais me encanta, sabe? Cada uma me encanta de uma forma, por um motivo. E é muito curioso porque eu me identifico com essas meninas por alguma coisa ou outra, por um pensamento ou outro. E a Ana Clara, ela tem um momento de que... quando eu comecei a ler as meninas, né, tanto que tem a capa do vídeo Mulheres Malucas, nos vlogs atrás, quando eu comecei a ler as meninas, eu também tava lendo Sob a Redoma, da Sylvia Plath. E aqui, com a Ana, a gente consegue enxergar também um quadro de depressão, porque ela tá num momento no quarto dela falando com o Max, e isso me marcou muito. Ela fala assim, eu não aguento mais a minha cabeça não para de falar, não para de falar. O único jeito que a minha cabeça fica silenciosa e para de falar é quando eu tomo um porre, é quando eu bebo álcool, enfim, uso droga. E... pesado, eu achei, mas bem verossímil, eu diria. Depois de ler um livrinho nada leve, graças a Deus, eu peguei uma coisinha leve pra ler, que é Diário de uma Cidade Litorânea, volume 5, eu tô na metade. Vocês viram no vlog anterior que eu comprei o volume 6 e eu falei, não, vamos ler o próximo volume que tava aqui, pra não ficar livro não lido aqui. Então, essa foi a minha recompensa por ter terminado As Meninas, que é um livro empacado. Foi ler Diário de uma Cidade Litorânea, e eu estou lendo. Eu gosto muito dessa série, gente, é uma delícia. E apesar de que a autora trabalha temas muito sensíveis, eu acho que ela não trabalha temas sociais, mas ela trabalha relações familiares, questões de doenças, até porque uma das irmãs da protagonista, ela é enfermeira de cuidados paliativos, né? De pacientes que estão em estados terminais, e tem momentos que a gente acompanha essa irmã no hospital. Então é um mangá muito singelo nesse sentido, e que, como a Suzu, que é a protagonista, tem mais 3 irmãs, a gente consegue acompanhar a vida de cada uma dessas irmãs, que são diferentes uma das outras, que têm profissões completamente opostas uma das outras, que brigam sim em casa, mas que estão ali uma para as outras, porque elas moram todas juntas. Elas não são cuidadas pelos pais mais, elas já são, né, mulheres adultas que têm carreiras e cuidam da Suzu. Então é uma família bonita de se ver, que se uniu
bem depois que a Suzu nasceu, né? A Suzu chegou para essas irmãs com uns 12 anos. Além disso, a gente acompanha a relação dela na escola, os dilemas de você estar no ensino fundamental, você vai para o ensino médio, para onde você vai estudar, se ela quer continuar ou não no time de futebol. Tem um amigo dela que é um menino PCD, que a gente acompanhou esse menino ter uma doença e ter que amputar a perna, e ele era capitão do time de futebol, ele continua no time de futebol e tá pensando em sair. Então, assim, é isso. E é leve, mas é singelo, sabe? Nos seus temas, ela trabalha temas que são delicados da nossa vida cotidiana, mas de uma forma tão singela e bonita. Eu gosto muito, 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 muito dessa série. Que bom que a Natália me indicou. Seguindo, então, meu desafio de ler os meus livros encalhados, esses dois, o anterior e esse, não estão encalhados há muitos meses, acho que só são do mês passado para esse, que é o Mito de Sísifo, do Camus. Eu tô na página 156. Vou começar o ensaio, cujo título é Filosofia e Romance. Hoje eu li uns 2 ensaios e tá faltando só umas 50 páginas para terminar. O último texto que tem aqui é do Mito de Sísifo. Eu até pensei em pular pro Mito de Sísifo pra eu saber mais desse rolê e depois continuar os outros textos, mas eu resolvi seguir em ordem cronológica. Enfim, é um autor que é o que cunhou o termo do absurdismo, que vai tratar do absurdo aqui. Não vou dizer que tô entendendo 100%, mas alguma coisa eu estou entendendo, e é um tema que não é tão presente na minha vida, né? Filosofia e tudo mais. Então, tô lendo no meu tempo, mas eu queria muito... Se eu terminasse esse final de semana, gente, isso aqui seria ótimo. Mas eu gostei muito dos primeiros textos, os do meio ainda tô um pouco assim, o que tá acontecendo? Porém, tô animada pra ler O Mito de Sísifo. E depois devolver este livro pro box dele, que tá ali atrás, vocês não vão conseguir ver. E é isso pra essa sexta-feira. Agora eu vou tomar um belíssimo banho, deitar na minha cama e ler ou assistir As Meninas. Eu vou ver o filme das Meninas. Não sei se vou terminar hoje, mas o filme tá no YouTube pra quem quiser saber. É isso, gente. A gente se vê no próximo take, ao longo desse final de semana. Eu não sei o que eu vou fazer, mas ler eu vou com certeza. Oi, amigos, tudo bem? Domingo 21 de setembro por aqui e já são umas 8 e pouco da noite, então amanhã é segunda-feira e tudo volta à realidade. Eu tô aqui pra dar uns updates de leituras. Esse final de semana, ontem nós fomos no Sesc e foi muito divertido. É um Sesc no meio do mato, assim, e o Matheus até brincou que a gente saiu de casa pra dormir, porque basicamente fomos no Sesc pra almoçar. Depois de almoçarmos, estendemos a nossa canga de praia no mato e ficamos deitados ali um pouco, mas depois tirei um cochilinho. E foi ótimo. Aí na volta pra casa a gente se perdeu, pegamos o ônibus pro caminho errado, mas deu tudo certo. Chegamos em casa, foi um passeio muito bom e bem barato, diga-se de passagem, deu pra economizar. E pra descansar, né? A gente descansou. E chegamos em casa umas 5 da tarde, eu fui limpar a casa depois, porque eu posso. Mas vamos falar do que eu li. Eu li, então, ontem, Diário de uma Cidade Litorânea, volume 5. Eu terminei de ler no ônibus, voltando pra casa. E, assim, esse mangá, ele é uma coisa, né? Ele te faz pensar e tem coisa triste e feliz. Sabe? Tem uma cena aqui de uma das irmãs, que é enfermeira, né? Que é a Sashini. E a autora mostra pra gente o trabalho dela trabalhando na ala de cuidados paliativos, que são pacientes que já estão, assim, no fim da vida, infelizmente com os dias contados. E ela cuida desses pacientes e ela reflete muito sobre receber o diagnóstico de uma doença que ou é incurável, ou é muito difícil de vencer, ou está no estágio muito avançado. Eu achei lindo, assim. Tem uma pessoa... Tem uma morte aqui nesse livro, não é de ninguém importante, né, de protagonista, mas é uma pessoa próxima aos personagens, que são crianças, e a gente acompanha como cada um lida com esse luto, como cada um lida com a recepção de uma doença, porque essa pessoa estava doente,
e já estava sabendo que iria morrer, né? Então isso me deixou muito reflexiva, assim. Eu gosto muito de Diário de uma Cidade Litorânea porque faz isso, sabe? Hoje eu saí com a Natália, eu comentei com ela que me indicou essa série, eu comentei com ela que se fosse um mangá, se fosse um livro, um infanto-juvenil, eu não iria me impactar tanto quanto um mangá, porque a gente consegue ver a expressão dos personagens. Eu consigo ver o quanto a protagonista, que era uma criança no primeiro volume, agora já tá nos seus 14 anos, cresceu, e literalmente eu consegui ver, ela tá mais alta do que em relação ao primeiro volume, e tem os dilemas da adolescência, né, os dilemas de se ela vai continuar ou não jogando futebol enquanto estuda. Então, enfim, muito bom, eu sempre gosto muito desses mangás. Apesar de ter temas pesados às vezes, eu acho que a autora trabalha de uma forma leve. Então, sempre que eu preciso dar um respiro nas minhas leituras, que estão muito longas, muito intensas, de conteúdo muito denso, eu gosto de voltar para esses mangás e ler. Por isso que eu tô lendo devagarzinho, mas a ideia é terminar até o final do ano. Não vou levar essa série pro ano que vem, a não ser que eu não consiga comprar os volumes, mas eu tô devagarzinho comprando e lendo. Hoje eu levei Oathbringer, eu levei no Kindle, tá? Não levei o livro físico pra ler no metrô e dei uma boa avançada, mas esse aqui eu vou falar no vlog de Oathbringer. Eu voltei, gente, eu não queria mais ler o capítulo novo de Oathbringer porque eu tava perto de casa já e faltava, o capítulo era longo, era de 30 minutos. Resolvi deixar pra ouvir depois no audiobook e peguei um outro livro que tinha aqui no Kindle, que é o Tudo ou Nada, da Jennifer Lynn Barnes. Esse aqui é o terceiro volume da série. É uma série que eu comecei a ler sem querer, porque a Monique me deu o primeiro livro. Eu acabei lendo o seguinte e vou continuar com esse aqui. É uma série bem adolescente, mas também é o tipo de livro que eu gosto de ler pra dar uma desanuviada, pra ler uma coisa mais tranquila. As minhas leituras em andamento no momento são bem grandes, então grandes de tamanho de páginas mesmo. O Oathbringer, Os Diários da Sylvia Plath e O Continente, que tá pausado, mas eu vou voltar ainda. Então, ao longo desse mês de setembro, eu já tava com essa ideia de dar um andamento nas minhas leituras. Acho que eu tô fazendo isso, as minhas leituras que eu comecei há um bom tempo. E entre uma e outra, um respirinho e vai ser tudo ou nada. Essa série também eu pretendo terminar ainda em 2025, porque são livros muito rápidos. Eu li, gente, uns 3 capítulos e o livro já tá em 6%. Então, assim, é uma série muito gostosa, bem tranquila. E aqui a gente vai ter informações sobre a mãe da Cassie, né? Pra quem não sabe, não é spoiler, tá? Porque a protagonista, ela perdeu a mãe pra um crime, só que ela não sabe se de fato a mãe dela morreu. Existem indícios de que a mãe dela morreu porque tinha muito sangue no local. Só que o corpo nunca foi encontrado, né? Então ela não tem respostas do que de fato aconteceu com a mãe. Então esse livro começa já com o indício de que esse caso tá caminhando pra ser resolvido. E realmente é uma coisa que não deixa a protagonista dormir, porque hoje em dia ela trabalha com o FBI, ela ela é uma perfiladora, mas ela não sabe o que aconteceu com a mãe dela. Então, assim, ela precisa de respostas. E, enfim, acho que vai ser mais ou menos isso que a gente vai seguir nesse livro. E, claro, vai acompanhar um outro serial killer e eles tentando e eles tentando prender essa pessoa. Por fim, esse livro eu vou ler ao longo da semana. E o outro que eu também pretendo ler é O Mito de Sísifo, do Camus. Esse aqui eu pretendo terminar ainda em setembro. Eu já tô no final, gente, falta, sei lá, umas 60 páginas. Só que esse livro eu não consigo abrir ele lendo no metrô. Ele é um livro que exige que eu me sente num canto, pegue uma caneta, um lápis e vou anotando, porque de fato ele é um livro de não ficção, né? E não é um livro tão fácil de ler, então eu tô levando pro trabalho e é a minha leitura da hora do almoço. Então eu vou ler isso aqui na hora do almoço. Esse livro aqui no deslocamento. Bom, a gente se vê no próximo take. Até mais. Oi, amigos. Quarta-feira por aqui. Agora são meio-dia. Eu vou sair pro meu horário de almoço. Vou na academia e hoje eu tenho 2 missões literárias e uma missão extra, que eu não preciso concluir, mas se eu concluir vai ser legal. Primeira missão, terminar o livro Tudo ou Nada, da Jennifer Lynn Barnes. Segunda missão, terminar O Mito de Sísifo, do Camus. Não sei se vou conseguir, porque eu tenho coisas pra fazer. Na academia eu vou ler um pouquinho, vou ler o livro da Jennifer Lynn Barnes, que é e-book. E o extra seria ler Oathbringer, um capítulo, mas não sei se eu consigo. Enfim, eu vou agora treinar
e mais tarde eu volto pra falar com vocês. Oi, amigos. Eu estou no capítulo 48, em 73%. Queria dizer que na hora do almoço o livro parou numa parte, numa virada. Sabe quando o protagonista do thriller, ele meio que tá desistindo da investigação, tá indo pro outro caminho, mas aí tem um estalo e ele percebe uma coisa e vai voltar? É bem nessa parte que eu tô. Agora eu vou lavar meu cabelinho e depois eu espero ler. Mas o livro tá muito instigante. Eu acho que até o momento esse é o melhor. Eu gostei muito do primeiro, eu gostei mais ou menos do segundo, e esse é o melhor de todos pra mim. Esse aqui tem uma ambientação muito legal. Acho que eu nem falei da ambientação. Esse livro se passa em Las Vegas. O livro anterior tinha uma vibe Dark Academia, porque foi um crime dentro de uma universidade. E o primeiro era mais assim, a gente tava se ambientando e tal, então não teve um lugar específico. Mas essa é a característica desse livro, é que se passa em Las Vegas, então tem cena de cassino, cena de poker, de jogadores, hotéis luxuosos, enfim. Eu tava pensando ontem que essa série daria uma ótima série adaptada de, tipo, Prime Video. Tipo série de adolescente, assim, porque é uma série bem adolescente, apesar de que esse livro aqui eu achei ele um pouco mais carregado, eu diria. Mas daria uma boa adaptação de série de TV, eu assistiria sem dúvida, sabe? Vibes mentirosos, acho que meio nessa vibe aqui. Enfim, tô terminando a série, agora eu tô realmente pensando, nossa, eu tô no terceiro já, só tem mais um. E eu termino. Aí eu vou pensar se eu vou ler a série Jogos de Herança dela, que eu acho que é até a mais famosa, né? Que inclusive tem uma adaptação confirmada desde 2020, mas até agora não saiu nada. Enfim, vamos ver. É isso. Oi, vlog! Eu lembro que eu iniciei esse vlog numa sexta-feira e eu vou fazer a mesma coisa na finalização dele. Hoje é sexta-feira, já são umas 6 da tarde. Eu tô aqui com a melhor comida do mundo, que é cuscuz com ovo e queijo, e tomando um cafezinho. E eu pretendo lavar meu cabelo ainda hoje, que amanhã eu vou sair com a Natália. Não quero lavar o cabelo antes de sair. Enfim, vamos falar dos livros, que foi pra isso que eu vim, não é mesmo? Até porque esse vlog já tá bem longo, tem mais de 20 minutos, eu vou ter que falar bem rápido. Vamos lá. Eu sei que eu desapareci na quarta-feira, porque aconteceu um pequeno imprevisto, meus amigos. Quarta-feira, depois que eu terminei o Tudo ou Nada, eu fui atualizar meu Scooby, porque eu tenho esse hábito diário de atualizar meu Scooby, com a leitura finalizada e nota e tudo mais. E eu não estava conseguindo entrar no meu Scooby, porque eu estava cadastrada com o e-mail do Zipmail, que é um e-mail antigo da UOL, que eu fiz quando eu tinha 12 anos, pra jogar no Clube Penguin. Aí eu fiquei desesperada, fiquei triste, falei, meu Deus, perdi minha conta no Scooby, todos os meus registros estão lá, eu uso o Scooby desde 2014, se eu não tô enganada. Então são mais de 10 anos de leituras de Jaqueline perdidas. Entrei no site do Scooby, tem uma parte de ajuda, fale conosco. Cliquei lá, expliquei a situação, falei, olha, meu e-mail era tal, perdi acesso, gostaria que minha conta fosse registrada no e-mail novo. E eles fizeram, e eu fiquei muito feliz. Porque agora o Scooby, para você fazer login, você não coloca seu e-mail e a senha, você coloca seu e-mail, recebe um link de acesso no e-mail, clica nele e entra. Então foi por isso que eu perdi, porque eu não tenho mais acesso a este e-mail, gente. Enfim, hoje eles resolveram no dia seguinte, porque era 11 da noite, eu tava mandando mensagem, mas resolveram no dia seguinte à tarde, recuperei meu Scooby e voltei a ter luz, a ser leitora. Porque assim, o Scooby é uma rede que eu não me sinto pressionada, não me sinto numa competição, a competição é comigo mesma. E eu gosto de marcar que li, quando eu li, da estrela, porque é no Scooby que tá o registro de nota dos meus livros. Eu anoto as minhas leituras no caderninho, mas eu não tenho nenhum registro de nota. Então, assim, se eu perder, não vou saber que nota eu dei, favoritei nem nada. Mas enfim, vamos lá. Então eu terminei Tudo ou Nada, da Jennifer Lynn Barnes, e eu adorei este livro. Eu amei, eu tô muito feliz que a Monique me deu o primeiro livro, porque se ela não tivesse me dado, eu jamais chegaria nessa série, eu tenho certeza que ia ser muito difícil eu chegar nessa série. O primeiro livro foi bem assim, adolescentes investigando, foi o início, e tem um romancezinho e tudo mais, que eu ficar, tá bom, vai, eu quero saber das investigações. O segundo livro eu quase abandonei em 30%, porque ele começou com a Cassie debatendo na cabeça dela
com qual dos dois meninos ela ia ficar, se era o Michael ou o Dean. E, gente, eu literalmente não me importo, continuo não me importando. Mas depois andou a questão do mistério, descobriram quem era o assassino e tudo mais, então ficou muito bom. Aí nós seguimos para esse livro, e esse livro aqui, gente, já começou dando o quê? Tiro, porrada e bomba, por quê? A Cassie começa o livro recebendo uma informação sobre o caso da mãe dela. A mãe dela desapareceu alguns anos atrás, só que o lugar ficou cheio de sangue, mas não tinha corpo. Então ela tinha uma esperança que a mãe tá viva, não tá, a gente não sabe. E o livro já começa assim. E ele desenvolve, né, os crimes acontecem em Las Vegas. Aqui tem uma relação com a matemática, com os números de Fibonacci, né, a sequência de Fibonacci, que é, não sei se vocês lembram, eu lembro disso, acho que do Dan Brown, que tem aquela concha, sabe, que vai gerando assim, né, que é uma concha da natureza, enfim, eu não entendo muito essa parte, não me lembro muito, mas achei muito interessante como a autora encaixou isso na geografia de Las Vegas. Foi um livro bem ambientado, assim, muito bom de ler mesmo. Às vezes eu acho um pouco inverossímil adolescentes terem acesso a algumas coisas, não coisas, mas a pessoas importantes, tipo assim, minha filha, você tem 16 anos, porque você está conversando com o dono do cassino, sabe, uma coisa assim? Mas tudo bem, vale pro livro. Gostei muito, muito. Esse aqui eu dei 5 estrelas. Eu jamais esperaria de mim dar 5 estrelas pra essa série, pra uma série adolescente, mas eu dei 5 estrelas. E assim, ele acaba de um jeito que você quer pegar o próximo imediatamente. Eu me segurei pra pegar só em outubro, mas gostei demais desse livro. Por fim, mas não menos importante, O Mito de Sísifo, do Albert Camus. Terminei, finalmente. Foi a minha leitura de hora do almoço no trabalho, então funcionou, tá? Mais um livro desencalhado daquela pilha de 6 que eu comecei tudo de uma vez. Mais um lido. Assim, é um livro que exige, tá? Exige ainda mais quem não tem contato com filosofia ou afinidade, assim. Contato com a filosofia eu tive na faculdade bastante, mas afinidade eu não sei se eu tenho. Às vezes não é nem afinidade, às vezes é maturidade, sabe? Porque um livro desse eu não me interessaria uns 3 anos atrás, mas hoje eu já tenho interesse. Então eu li, foi uma leitura interessante, não foi tranquila pra mim, porque eu não tenho background desse livro, inclusive, não tenho os antecessores do Camus, tanto que eu falei pro Matheus, o Matheus tá lendo um livro sobre o existencialismo do Sartre, eu falei pra ele, leia primeiro o existencialismo, depois você segue pro absurdismo, porque o Camus cita o Sartre, aqui, cita, claro, outros filósofos, Kierkegaard, que é norueguês, eu acho, da social-democracia, cita o Kant, outros autores, e cita o próprio Jean-Paul Sartre com o existencialismo. Aqui é muito interessante porque o Camus claramente é um leitor, né? Então ele analisa dois autores especificamente, o Dostoiévski, que eu acho que eu já comentei, eu não sei, acho que eu contei pro Matheus. Ele analisa um personagem do livro Os Demônios, ele fala dos irmãos Karamazov, cita também o Crime e Castigo, mas ele tem um capítulo aqui, um ensaio, né? Não um capítulo, um ensaio exclusivamente do Kirillov, adorei esse nome, que é um personagem de Os Demônios. Gente, eu tenho uma história com Os Demônios do Dostoiévski. Quando eu tava na faculdade, e a faculdade que me abriu as portas pra ler literatura russa, porque eu nunca comprei, eu sempre lia na biblioteca. E eu tava lá lendo, eu já tinha lido Ana Karenina, não tinha lido Guerra e Paz ainda, mas enfim, tinha lido alguns. E eu falei, nossa, vou pegar Os Demônios do Dostoiévski pra ler. Eu não consegui passar da página 30. Foi muito difícil aquele livro, eu lembro até hoje. De devolver pro bibliotecário, porque eu não consegui ler. E eu fiquei frustrada. Mas um dia eu vou ler. E aí ele comenta que ele faz meio que uma analogia entre os demônios e os irmãos Karamazov. E por fim, ele vai falar do mito de Sísifo, óbvio. No último, aqui tem um apêndice sobre o Franz Kafka. Antes tem um ensaio sobre o processo. E aí tem um apêndice sobre o processo. E assim, amigos, se você não quer ter spoiler de O Processo do Franz Kafka, por favor, não leia esse apêndice. Primeiro leia o processo. Porque assim, em um parágrafo ele contou toda a história do livro. Eu não li o processo, eu sei mais ou menos do que se trata. Eu ainda pretendo ler, porque, enfim, é o Kafka, eu quero conhecer. Eu não tenho tanto problema assim com spoiler como eu já tive no passado. Tanto que as meninas, pra quem leu As Meninas, eu peguei o spoiler do final sem querer, mas isso não me impediu de terminar, sabe? Eu quis
saber como que ia chegar naquele ponto. E o mesmo vale pra cá, e geralmente eu esqueço spoiler, tá? Eu já peguei spoiler que eu esqueci. Aí quando eu li a cena, eu falei, ah, é verdade! Eu já sabia disso. Então eu tenho um pouco isso, mas aqui ele realmente dá spoiler de O Processo. Dá spoiler, acho que nem dá pra falar que é spoiler, né, gente? É um livro bem antigo. Mas ele fala sobre o enredo desses livros, então vá com cuidado. Porém, eu também acho que o texto final aqui do Camus, sobre ele fala do processo, a metamorfose e o castelo, né? São 3 obras do Kafka. Eu acho que são um bom texto de apoio. Se você ler essas 3 obras do Kafka, volte aqui e leia. Sem dúvida eu vou fazer isso. A Metamorfose eu li e reli. E ainda não sei o que pensar sobre aquele livro. Inclusive, o Camus defende que Franz Kafka, que é preciso ler Franz Kafka e reler, e reler, e reler quantas vezes forem necessárias. Então, eu achei isso muito interessante, porque ele fala que dá pra você ver um livro de uma forma... Primeiro você vê do ponto de vista A, depois vê do ponto de vista B. Ele cita, inclusive, como analisar a metamorfose, né? Porque tem gente que fala, ele tá com depressão. Tem gente que fala que não, é outra coisa. Então é bem interessante, assim, ele defender a releitura de livros, enfim. É isso. Bom, gente, finalizamos por aqui. Hoje é dia 26 de setembro, mas tá acabando. Eu tô chocada. O quanto... Eu sempre falo isso, mas o quanto o ano voou. Nós estamos caminhando pro mês 10. Daqui menos de 3 meses... É Natal, a gente vai estar cantando Jingle Bell, comendo panetone. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixa um comentário aí, já leu algum desses livros. Eu tô tentando ir dando fim à minha pilha de livros pra ler outras coisas. Inclusive, eu tô pensando em ler um livro aqui nesse final de semana. Deixa aí em aberto pra vocês, não sei se eu vou ler. É isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.